Vivemos tempos em que tudo está ao alcance dos dedos. Mas, paradoxalmente, quanto mais temos, menos conseguimos estar em paz com quem somos. Há um ruído interno que não se cala, mesmo quando o silêncio reina ao redor. É o eco de um vazio que nem o conforto, nem o status, nem a aparência conseguem preencher. Um vazio que se esconde sobre o excesso. Um cansaço que nasce não da escassez, mas do acúmulo. Acúmulo de distrações, de desejos, de comparações. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. E talvez essa seja uma das frases mais ignoradas pela lógica contemporânea. Fomos ensinados a querer sempre mais, a conquistar, a somar, a vencer. Mas esquecemos de aprender a parar, a silenciar, a renunciar, a perder sem se perder. E principalmente, a discernir o que é essencial daquilo que só ocupa espaço. Ryan Holiday nos lembra: o verdadeiro poder está em saber o que dispensar, não no que se pode conquistar. É um poder silencioso, interior, que não se mostra em vitórias barulhentas, mas em escolhas discretas, em decisões corajosas, em dizer não ao que enfraquece, mesmo que todos aplaudam o contrário. Esse é o minimalismo do estoico. Não um estilo, mas uma ética. Um compromisso com a clareza, com a leveza, com a inteireza. Nos dias de hoje, somos diariamente provocados por desejos fabricados. Tudo parece urgente, tudo parece necessário, tudo parece possível. Mas quase nada é de fato importante. Essa ilusão constante desgasta, gera ansiedade, comparação, insatisfação crônica, uma corrida sem linha de chegada, onde cada vitória se dissolve antes mesmo de ser comemorada. O que resta é o esgotamento, silencioso, mas profundo. Neste vídeo, vamos explorar passo a passo como o estoicismo, essa filosofia ancestral e ao mesmo tempo surpreendentemente atual, pode nos ajudar a reencontrar nossa força interior. A partir do desapego, da simplicidade e do essencial, vamos descobrir que ter menos pode sim nos tornar muito mais inteiros, mais lúcidos, mais humanos, porque a arte de viver não está em acumular, mas em saber o que deixar ir, e principalmente em compreender que a verdadeira liberdade começa quando nos libertamos daquilo que nunca nos pertenceu de verdade. Há um tipo de vazio que não grita. Ele sussurra, disfarçado em compras por impulso, em armários abarrotados, em agendas lotadas de compromissos que pouco dizem sobre quem somos. Esse vazio não tem forma, mas pesa. Ele se revela no silêncio da noite, quando tudo está em ordem por fora, mas por dentro a alma parece não se encontrar. A posse excessiva, muitas vezes, nasce de uma tentativa de anestesiar esse incômodo. Não é racional, é emocional. O objeto desejado torna-se uma promessa de segurança, uma promessa de pertencimento, uma promessa de controle. Mas, tão logo é conquistado, revela-se o que sempre foi, uma distração. E como toda distração, sua função não é preencher, mas adiar o confronto com aquilo que realmente dói. Sêneca alertava: quanto mais temos, mais somos escravos de nossos medos, porque cada bem acumulado é também uma preocupação a mais. Cada conquista que não nasce da consciência, mas da comparação, é uma dívida silenciosa com uma expectativa que não é nossa. O acúmulo se torna um esconderijo. E o perigo de viver escondido de si mesmo é que, um dia, esquecemos como é viver em plenitude. Quando o desejo por algo novo surgir, o convite é sutil, mas profundo. Pausar, respirar e se perguntar com honestidade: isso vai resolver ou apenas aliviar momentaneamente uma angústia maior? Porque, às vezes, o que chamamos de vontade é, na verdade, carência disfarçada. E a maior liberdade não está em conquistar, mas em não depender, em não ser arrastado por aquilo que brilha, mas não sustenta. Nem sempre o que acumulamos é sinal de abundância. Muitas vezes é apenas uma tentativa silenciosa de preencher um espaço que não sabemos nomear. Há pessoas que colecionam objetos, compromissos,
metas e distrações, como quem tenta desesperadamente escapar do próprio vazio. Um vazio que não se cura com mais, mas com menos. Sêneca dizia: quanto mais temos, mais somos escravos de nossos medos. E esse medo é sutil. Medo de perder, de não ser suficiente, de não ter valor sem aquilo que se possui. É o medo que veste roupas novas, muda de endereço, mas continua gritando dentro da alma. O acúmulo se torna um tipo de anestesia. Quanto mais tenho, menos preciso sentir. Mas o sentimento não desaparece, ele apenas se esconde. O estoicismo nos propõe uma reflexão direta, mas gentil. Será que aquilo que você quer, você realmente precisa? Será que esse novo desejo não é apenas um alívio passageiro para uma dor mais profunda? Toda vez que o impulso de possuir surgir, experimente parar por um instante. Toque essa vontade com curiosidade, não com culpa, e pergunte com calma: isso é real ou é fuga? Porque ter menos pode revelar mais. Mais espaço para respirar, mais tempo para sentir, mais clareza para ser. E talvez, nesse espaço limpo e silencioso, você se encontre. Não no que possui, mas no que permanece quando tudo é colocado de lado. É fácil confundir o minimalismo com paredes brancas, móveis retos e armários quase vazios. Mas o estoicismo não está interessado em decoração, está interessado em direção. Minimalismo para os estoicos não é uma moda visual, é uma escolha moral. Uma ética pessoal que começa quando paramos de buscar beleza nas vitrines e passamos a procurá-la na coerência entre o que somos e o que vivemos. Epicteto não possuía quase nada e, no entanto, era um dos homens mais livres de sua época. Não porque a pobreza o libertava, mas porque ele não era escravo de seus desejos. A sua verdadeira riqueza estava na capacidade de dizer não. Não ao supérfluo, não à compulsão, não à ilusão de que ter é ser. O minimalismo estoico não nos pede para renunciar por renunciar. Ele nos convida a questionar o que realmente permanece quando deixamos ir o que não serve. O que sobra quando a pressa se silencia, quando a necessidade de aprovação se esvazia, quando o consumo cede lugar à consciência. Não é sobre ter menos para mostrar menos. É sobre ter menos para ser mais inteiro, mais alinhado, mais verdadeiro, mais presente. Todas as semanas é possível olhar ao redor e dentro e perceber o que já não ressoa com quem estamos nos tornando. Pode ser um hábito, uma crença, um apego. E ao deixá-lo partir, talvez você perceba. A leveza que chega não é ausência, é presença. Há um desejo que nunca se satisfaz. Ele sussurra baixinho, só mais um pouco, só mais um elogio, só mais uma compra, só mais uma conquista. E quando o alcançamos, ele se move novamente. Torna-se outro desejo, outro ideal, outro mais. Marco Aurélio escreveu que contentar-se com o presente é a verdadeira liberdade. Mas vivemos como se o presente fosse um rascunho, sempre esperando que o futuro nos traga algo que finalmente nos autorize a descansar. Isso nos esgota, isso nos aprisiona. O mais um pouco tem a aparência de ambição, mas muitas vezes é só fuga. Fuga de aceitar quem somos hoje, como somos, com tudo que ainda está em processo. Porque aceitar o agora exige coragem, exige presença, exige uma firmeza interior que não dependa de conquistas externas para existir. O paradoxo é doloroso. Quanto mais buscamos fora, menos reconhecemos o que já é suficiente dentro. E o que não se reconhece adoece. O que não se honra enfraquece. O que não se valoriza morre silenciosamente, mesmo que aos olhos dos outros nossa vida apareça cheia. E se, ao fim de cada dia, em vez de listar o que conquistamos, fizéssemos o oposto? E se nos perguntássemos o que deixamos de buscar, o que não compramos, o que não dissemos, o que decidimos silenciar? Porque há poder na pausa, há liberdade na renúncia, há grandeza em dizer: hoje não precisei de mais nada. Renunciar é um verbo que assusta. Parece abdicar, parece recuar, parece fraqueza. Mas há uma diferença imensa entre renúncia por falta e renúncia por lucidez. A primeira é submissão, a segunda, escolha. A primeira nos apequena, a segunda nos liberta. Na filosofia estoica, a renúncia não é uma punição, é uma afirmação. Quando dizemos não ao que seduz, mas nos enfraquece, estamos dizendo sim ao que realmente importa.
Cada recusa consciente é um passo em direção à inteireza. Cada ausência escolhida é um espaço aberto para a presença real. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, todos falavam da temperança como virtude, mas não como passividade. Era uma força silenciosa, um poder oculto. Temperança é dizer, eu posso, mas não preciso. Eu quero, mas escolho esperar. Eu desejo, mas priorizo o que tem raiz, não o que brilha. A renúncia lúcida não nos diminui. Ela nos desenha com traços mais firmes. Ela nos devolve a direção da vida. Nos reposiciona no centro de nós mesmos. E, acima de tudo, ela nos protege. Porque muito do que nos atrai no mundo moderno tem um custo emocional alto demais para valer a pena. Na próxima vez que algo parecer irresistível, que tal perguntar: isso me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? A resposta não precisa vir em palavras. Ela virá no silêncio do corpo, no sossego do espírito. Porque a sabedoria, muitas vezes, não grita, ela sussurra. Há um barulho que não vem do som, mas da mente. É o ruído da comparação, da urgência, da expectativa desmedida. Vivemos imersos em notificações, respostas automáticas, estímulos incessantes. E nesse excesso de vozes externas, perdemos o som mais essencial, o da própria alma. Sêneca já dizia que nada é tão útil ao homem quanto o silêncio. E não era um silêncio passivo, nem vazio. Era um silêncio habitado, cheio de escuta, de presença e de retorno ao que importa. Um silêncio que não esconde, mas revela, que não distancia, mas aproxima. O estoicismo sempre valorizou a introspecção, não como fuga, mas como ferramenta, como prática de depuração. Um processo quase espiritual de separar o essencial do acessório, de sentar-se diante da própria mente como quem limpa um templo, com respeito, com paciência, com verdade. Na vida contemporânea, onde tudo é urgência, parar torna-se um acto de rebeldia consciente, um ritual de retorno. E esse retorno pode ser simples, pode ser escrever 3 linhas ao acordar, antes de qualquer estímulo externo. 3 linhas sobre o que realmente importa naquele dia. 3 linhas que lembrem que o sentido da vida não está no acúmulo de coisas, mas na clareza dos propósitos. A simplicidade é uma forma de inteligência emocional. Ela nos protege do excesso, da confusão, da pressa de querer ser tudo e, no fim, não ser nada. O simples é firme. O simples é claro. O simples tem força, porque não se perde em distrações. Quem encontra o silêncio e a simplicidade como aliados, encontra também um refúgio, um abrigo dentro de si. Um lugar onde o mundo pode gritar lá fora, mas onde o espírito repousa, inabalável, aqui dentro. No mundo onde tudo é performance, ser autêntico é revolução silenciosa. Vivemos tempos em que o valor parece depender da vitrine, mas o estoico do século XXI não vive para a plateia. Ele não se dobra aos aplausos, nem se perde nas críticas. Ele caminha com a firmeza de quem conhece o próprio centro, mesmo quando o mundo inteiro gira ao redor. A presença não é apenas estar, é estar inteiro. É ouvir sem pressa, agir sem necessidade de aplauso, decidir sem esperar validação. É essa força que o estoicismo propõe, uma força que não grita, mas sustenta, que não se impõe, mas permanece. Ryan Holiday fala de ego reduzido, missão ampliada. Essa é a alma do novo estoico. Menos ego, mais verdade. Menos aparência, mais sentido. Ele não precisa ser o mais seguido, o mais celebrado, o mais imitado. Ele precisa apenas ser fiel àquilo que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Não se trata de congelar emoções ou sufocar sentimentos. Trata-se de olhar para dentro e perguntar: o que realmente importa para mim? E a partir dessa resposta, construir uma identidade que não depende do vento para se manter de pé. Um gesto simples pode conter essa filosofia inteira. Escolher uma frase guia por semana. Uma frase que sirva de norte, que lembre quem se quer ser. E então viver como se sua vida inteira dependesse daquela frase. Porque, no fundo,
Depende. A identidade estoica do nosso tempo não está nos livros antigos, nem apenas nas meditações dos sábios. Está na forma como enfrentamos o caos com serenidade, como mantemos integridade mesmo diante da tentação e como escolhemos todos os dias ser menos do mundo e mais de nós mesmos. Sêneca dizia: o essencial é invisível ao desejo. E talvez essa seja a frase que resume tudo o que fomos construindo até aqui. Porque o essencial não grita, não brilha, não ocupa vitrines. O essencial sussurra no silêncio. Ele se revela quando renunciamos ao que nos distrai de nós mesmos. Ter mais nem sempre é crescer. Às vezes é apenas se afastar. Às vezes é peso, é ruído, é cansaço disfarçado de conquista. E é nesse ponto que o estoicismo nos chama de volta. Nos convida a soltar, a abrir mão, a simplificar. Porque a simplicidade não é carência, é clareza. E clareza é poder. Marco Aurélio, imperador de um império, viveu como um servidor da razão. Seu trono era a consciência, sua coroa a disciplina. Ele nos ensina, ainda hoje, que não precisamos de muito para sermos grandes. Precisamos apenas de presença, de integridade, de propósito. E é por isso que encerro este vídeo com uma proposta, singela. Nos próximos 7 dias, elimine uma pequena coisa que está drenando sua clareza. Pode ser um objeto, um hábito, uma obrigação desnecessária, algo que ocupa espaço, mas não alimenta sua alma. Porque a mente estoica é como um templo. E cada coisa desnecessária ali dentro é um ruído na oração interior. Que esse silêncio reconquistado seja o início de uma nova presença, mais firme, mais serena, mais sua.